Dia, Nelson. Bom dia, Nelson. Prazer de receber o Dr. Wagner Antônio da Rosa Baratella, graduado pela Universidade de Mogi das Cruzes, fez residência em genética médica no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, e doutorado com foco em genética médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é o coordenador da seção de genética do Laboratório Fleury, genética médica e molecular do Laboratório Fleury. E ele vai nos falar hoje sobre os testes genéticos para câncer genital e mamário. Prazer muito grande, Dr. Baratella, e agradecer ao Gustavo pela facilitação da sua vinda aqui para nós. Obrigado. Viu? Obrigado, professor. A palavra é sua. Agradecer muito a oportunidade, o convite do Dr. Gustavo. Para mim, uma alegria estar aqui com vocês hoje na reunião da disciplina de ginecologia, né, da faculdade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Estão vendo minha tela, né? Perfeito. Sim. Ótimo. Pessoal, sempre um desafio, né? Falar de genética, de genômica. Eu fico muito contente de ver o número de pessoas aqui, né, na nossa reunião para ouvir esse tema. Sem dúvida, os médicos do presente, do futuro, precisam estar antenados com esses testes. Hoje em dia não tem na ginecologia, principalmente quem trabalha com câncer, né, ficar fora ou não ter contato com a genômica. A genômica, ela evoluiu muito nos anos, né, ao longo dos anos, desde os anos 60, desde o velho e bom cariótipo. A gente teve uma revolução na nossa área, e ela, obviamente, depende de tecnologia, né? A tecnologia impulsionou a nossa possibilidade de estudar o DNA. E só para a gente olhar essa linha do tempo aqui um pouquinho, relembrar tudo o que aconteceu da década de 60 para cá. 60 a gente tinha a identificação de cromossomos, né? O primeiro contato com o DNA em si de uma maneira mais aplicada na clínica. Um cariótipo a gente consegue, como vocês sabem, ver o número de cromossomos, existem mas não vai muito além disso, né? O índice de resolutividade do cariótipo para identificação de doenças humanas era muito pequeno, né? De 5% mais ou menos. E aí, na década de 70, a gente teve uma segunda revolução, vamos dizer assim. O Dr. Frederick Sanger, que desenvolveu a primeira metodologia aplicável para sequenciar as basezinhas do nosso DNA e identificar alterações, né? Os testes genéticos são baseados nisso. Não são testes em que eu comparo o meu indivíduo com um DNA de referência, de controle, e vejo o que tem de diferente. E o Dr. Sanger possibilitou que a gente chegasse a esse ponto, sequenciando os primeiros genes conhecidos, mapeando genes do nosso DNA. E ali nos anos 90 a gente conseguiu técnicas mais modernas para identificar rearranjos, né? Quando a gente fala rearranjos, são grandes deleções, grandes duplicações espalhadas ao longo do DNA. Nossa resolutividade foi subindo bastante. Aqui eu destaco o CGH-array, né? O microarray cromossômico, que a gente usa muito em medicina fetal e na genética médica em geral. E ali, a outra grande revolução, no ano de 2010, 2011, a incorporação do sequenciamento de nova geração no diagnóstico de doenças raras, né? Isso você veja que o exoma, que é aquele teste que sequencia todos os genes de uma vez, elevou aí a resolutividade para 50%. E a gente só conseguiu realmente aplicar essas tecnologias porque a gente descobriu mais sobre o nosso DNA. Então, desde a publicação histórica, né, de 2001, o sequenciamento do primeiro indivíduo, tendo o seu DNA por completo sequenciado. Em 2010, a gente completou 1.000 genomas sequenciados.
nessas últimas 2 décadas, os bancos de dados que a gente tem disponíveis para comparação das alterações genéticas foram crescendo, enriquecendo, e agora este ano completou 20 anos, né, da primeira publicação do sequenciamento do DNA. A gente teve alguns implementos, né? O DNA é uma molécula tão complexa, tão grande, que a gente ainda, embora já tenha realmente sequenciado por completo, tem regiões mais complexas que a gente começa a entender um pouco melhor agora. Eu falei muito de tecnologia, né, para esses testes genômicos. Aqui a gente vê um gráfico que acho que todos vocês já devem ter visto em apresentações anteriores, mas o custo de sequenciamento com essa revolução tecnológica, ele despencou, né? Aquela primeira intervenção humana para sequenciar o DNA, que levou mais de uma década e consumiu aí bilhões de dólares, quando ela foi concluída em 2001, o custo de sequenciamento de um genoma beirava ali 100 milhões de dólares, né? Hoje, em 2020, a gente consegue fazer a mesma coisa, muito mais rápido, obviamente, custando aí por volta de $1.000. Então, por que a gente conseguiu isso? Porque, obviamente, a tecnologia, os pipelines de bioinformática que a gente aplica sobre os dados genômicos avançaram muito. É parecido com a história do celular, né, que a gente vai trocando. Passa ano, entra ano, sai um celular novo, mais tecnológico. Os sequenciadores são muito assim. Mas sem dúvida, o NGS foi disruptivo. E a gente separou hoje, para conversar um pouquinho para vocês, de genômica, os cânceres femininos, né? Eu recebi essa proposta dos cânceres genitais e mamários, eu falei, puxa, mas até achei um pouquinho estranho o tema, eu não quis mexer muito, mas para explicar para vocês, a gente vai falar mais dos testes germinativos, que são focados nos cânceres familiares, nas síndromes de predisposição ao câncer, e eu vou trazer um tema para vocês hoje aqui, não é tão novo assim, mas é o próximo passo da genômica, que são os scores de risco poligênico. Talvez você já tenha ouvido falar, em que a gente confia e espera muito dessa tecnologia para esclarecer aqueles casos em que os painéis não trazem uma resposta. Então vamos relembrar uma coisa aqui. Eu sei que a gente tem uma audiência bem heterogênea. Quando a gente está falando dos cânceres familiares, obviamente são aqueles associados a uma mutação em um gene, então, ou seja, de herança monogênica. Eles têm um risco muito maior de recorrência em relação aos cânceres esporádicos, que são os comuns. A gente consegue identificar uma mutação germinativa. O câncer esporádico, o germinativo também tem mutações somáticas, mas o esporádico a gente vai mais nas mutações somáticas. E os familiares, eles, vamos dizer assim, respondem por 5 a 10%, ou 15% talvez, dos tumores. A gente tem mais de 50 síndromes de câncer hereditário e 100 distúrbios mendelianos ou doenças genéticas que tenham aí envolvimento com predisposição a câncer, né? E as características desses tumores hereditários, eles aparecem em idade mais jovem do que o normal, né? Idade mais precoce, por exemplo, mama antes dos 45, 40 anos, múltiplos tumores primários em um mesmo órgão diferentes, né? Cólon, reto, mama e ovário. Tumores bilaterais sempre precisam acender essa luzinha, né? Aqui, tumores de ovário, mama, rins, retina, multifocais no mesmo órgão, como as poliposes, aqueles de histologia rara, como carcinoma medular de tireoide, quando afeta o sexo geralmente não afetado, né? A mama masculina, associados a outras alterações fora do escopo da oncologia, do câncer, como na síndrome de Cowden, né, que é uma síndrome genética com macrocefalia e predisposição a câncer. E lesões de pele, mucosas, papilomas, né, são alterações que fazem a gente pensar nas doenças genéticas. E no câncer de mama, o mais importante aqui para nós, né, a gente sabe que existe um número crescente de genes e regiões do nosso genoma que são associadas ao risco de câncer de mama. Sem dúvida, alguns desses genes são mais estudados, o nosso conhecimento é maior, a ponto de estabelecer risco de uma maneira muito mais precisa, né? Perdão, voltou aqui um pouquinho. A ponto de estabelecer um risco de desenvolvimento de um segundo tumor, conseguir rastrear os familiares que estão em risco, que podem ter herdado mutações desses genes, né?
O BRCA1, BRCA2, o TP53, o famoso PTEN, PALB2, alguns genes a gente começa a conhecer um pouquinho melhor agora, depois de publicações com coortes maiores de pacientes, mas esses genes, a gente, de novo, a gente está falando de alterações pontuais, são variantes raras em algum gene que aumentam o risco para câncer, né? E elas, de maneira individual, têm um peso muito grande, né? Ou seja, quando o indivíduo é portador daquela variante, o risco de desenvolver um tumor aumenta bastante. Então, aqui tem um exemplo de genes dos mais conhecidos que a gente pesquisa nesses painéis, e a gente usa muito esse conceito de penetrância, que é justamente herdei o gene, qual é o risco de ter um tumor, né? Então, um risco acima de 50%, ou 4 vezes a população geral, coloca aquele indivíduo portador em alto risco. Então, aqui a gente tem alguns dos mais famosos, né? BRCA, TP53, tudo mais. Moderada, do risco de 20% a 50%, 2 a 4 vezes o risco da população geral. Eu destaquei aqui um em vermelhinho, o PALB2, porque é um que já tem mudado, né? E a interpretação dos achados desse gene depende muito do histórico familiar. Então, aqui já vem uma informação importante. Então, quer dizer que o gene sozinho, de maneira individual, não determina esse risco sem outros fatores. Claro que tem os fatores ambientais e tudo mais, mas a gente sabe que famílias que têm uma variante em PALB2, em que tem uma relação mais próxima com o câncer, no número de indivíduos e idade de aparecimento dos sintomas, a gente pode entender que existem outros fatores genéticos moduladores, né? E essa informação vai ser importante para a gente falar sobre os scores de risco poligênico. E tem outros de baixa penetrância, né? Que têm alguma importância, mas, enfim, a gente entende que eles têm um risco menor do que os outros. E como eu disse, o nosso conhecimento ele é muito dinâmico sobre a genômica e a gente vai mudando aí a posição desses genes nessas prateleiras, né, de risco. Esse aqui é um slide que eu sempre deixo, acho que os colegas que já viram as minhas aulas já viram esse slide, é muito simples, mas muito importante, né? Vou pedir um teste, eu tenho que sempre responder uma pergunta, como qualquer exame em medicina, né? A gente não pede por pedir, porque ouvimos falar, a gente precisa ter um propósito claro, essa informação precisa ser útil no segmento clínico, tem que ter uma conduta a partir do resultado, o indivíduo, paciente, família precisa estar, obviamente, informado sobre o teste, ter capacidade de receber a informação, isso é interessante, né? Ter rede de apoio, a gente fala muito disso, porque hoje em dia os testes direto ao consumidor, ou seja, que não passam por um médico, estão aí cada vez mais fortes, então a gente tem que ter essa preocupação, né? Aquele indivíduo está apto a receber a informação de um risco, de um alto risco, de profiláticas que ele vai precisar tomar, de redutoras de risco, algumas que são mais impactantes. E, obviamente, ele precisa estar informado e consentido, ele ou a família. E também a pergunta, né? Quem eu testo primeiro? Isso é muito comum entre os colegas que fazem oncogenética, que vão pedir um painel. Poxa, a minha paciente me procurou, tem uma história familiar muito importante, mas ela nunca teve câncer, e eu quero abordar, estudar um pouquinho mais esse risco genético dela. Vamos tentar primeiro testar quem teve o tumor, né, naquela família, de repente, se é que está disponível. Obviamente, quando aquele indivíduo já faleceu, os seus parentes, a gente vai testar quem tiver disponível, né? Mas damos preferência a quem já teve o tumor. E o que a gente busca através dos testes, pessoal? Como a gente já falou ali no começo, alterações do DNA, e elas são das mais variadas. A gente tem alterações estruturais aqui nos cromossomos roxinhos à esquerda, então duplicação de uma região, a inversão de uma região pela outra, deleção, perdi um pedaço inteiro de um cromossomo, muitas vezes leva uma série de genes nessa deleção. Translocação, troquei um braço de um cromossomo roxinho com um cromossomo verde, troquei um braço pelo outro. Às vezes essas translocações acabam levando a uma perda da região de ponto de quebra, né? Então a gente pensa sempre nisso em genética. E as mutações pontuais, aqui à direita a gente tem um modelinho binário de 1 e 0, mas a gente, obviamente, no DNA nós temos 4 bases, né? O A, C, T e o G, mas aqui eu troquei ali um 0 por 1, é uma mutação pontual. Então, alterações do DNA levam a doenças genômicas e hoje a gente tem a oportunidade de estudá-las, né? E aí, poxa, tá bom, Wagner, mas são muitos testes, tem os painéis, tem o teste direcionado para um gene só,
o NGS, aí tem o MLPA, né? Porque eu sei que um vai estar mais focado nas variantes pontuais e o outro vai pegar os rearranjos ou deleções, né? Então, a escolha do teste vai levar em consideração a história pessoal e familiar, o risco, a etiologia genética e, naturalmente, as limitações metodológicas. De novo, vou bater aqui na tecla, estamos falando de tecnologia que evolui. Há um tempo atrás, o nosso sequenciamento de nova geração, que é o NGS, só via as variantes pontuais e não tinha capacidade de detectar deleções, rearranjos grandes. Então, a gente precisava utilizar outro exame para complementar o resultado, como o MLPA, que vai pegar as grandes deleções e duplicações. Hoje em dia, o NGS já tem essa capacitação, então ele consegue detectar os grandes rearranjos de uma maneira bastante confiável. Vez ou outra, a gente ainda precisa lançar a mão do MLPA, mas o NGS ajuda bastante. E quando eu falo de NGS, a gente está falando dos painéis, né? Hoje em dia, a tendência não é mais, puxa, eu vou pedir um gene só, o sequenciamento do BRCA1 e o BRCA2, de maneira escalonada, e aí depois eu peço outro. Ou então, puxa, claro, tem situações em que a história familiar é extremamente sugestiva, da síndrome de Li-Fraumeni, por exemplo, do TP53, que é o guardião do genoma. Então tem, puxa, câncer de mama em idade muito jovem, tem sarcoma envolvido, cânceres hematológicos. Então, puxa, talvez eu possa começar pelo TP53, mas hoje em dia a tendência parece ser direcionar um painel. E a gente tem painéis aí voltados para vários tipos de tumores, né? Isso aqui é um modelinho que a gente usa no nosso laboratório, analisa 141 genes, então é um painel mãe. Então vamos lá, falei painel, estou falando de um grupo grande de genes, tá? A partir desse painel raiz, a gente direciona a outros menores. Então, não, eu não quero olhar 141 genes, eu quero só os genes de risco de mama e ovário. Eu vou focar em 26, 30 genes, varia de laboratório para laboratório, mais direcionados a mama e ovário. Puxa, mas aí de repente tem câncer gastrointestinal, quero ampliar isso aqui, quero síndrome de Lynch. Eu vou customizando, de certa forma, os genes que eu quero estudar. Então, a gente tem aí vários painéis direcionados, mas parece ser uma tendência utilizar mesmo o painel ampliado, pessoal. E qual é o impacto de pedir um ou outro, né? Poxa, parece mais lógico sempre escolher o maior painel, né? Que, como eu disse, é a tendência. Mas, vamos lembrar, o nosso DNA é extremamente variável. Ele tem variações, todo mundo tem, mesmo quem não tem doença genética, mesmo quem não está em predisposição a câncer, tem variações, tem trocas no seu DNA, quando a gente compara com uma referência, né? E por isso, se eu estou olhando uma extensão maior do genoma, naturalmente eu vou encontrar mais trocas, mais variantes, que é como a gente chama as mutações, e muitas vezes eu não vou saber explicar o impacto daquele achado genômico na vida daquele indivíduo. Muitas vezes essa variante que eu não tenho informações da literatura médica suficiente para direcionar para patogênica ou benigna, e são as famosas VUS, né, variantes de significado indeterminado, podem aparecer num gene bastante suspeito para aquela família. Então, às vezes a gente fica ali em maus lençóis, né? Eu tenho uma variante, não sei dizer porque ela é muito rara, ela não consta nos bancos de controles, ou seja, indivíduos assintomáticos, e também nunca foi descrita nos doentes, naqueles pacientes que têm predisposição ao câncer de mama ovário. E aí eu não consigo balizar, eu não sei se ela é do mal ou é do bem. Então ela fica como VUS. Se eu estou olhando o número maior de genes, eu tenho um número maior de VUS, certo? A gente sabe estatisticamente que as VUS, em geral, elas são benignas. Mais de 80%, 90% das vezes elas viram benignas. Então, só que às vezes ela pode aparecer no BRCA2, por exemplo, a gente fica meio sem saber. Então, se eu vou pedir um painel maior ou menor, eu vou pedir um gene só ou dois, depende muito, obviamente, da indicação clínica, né? Para não ficar aqui falando muita coisa teórica, eu trouxe alguns casos reais do laboratório para a gente discutir aqui e ver como a gente aplica na prática, né? Tem uma paciente, então, no primeiro caso, de 82 anos, uma senhora já, com histórico de câncer aos 58, um imunofenótipo triplo negativo, né? Que é bastante sugestivo, um pezinho maior na genética, vamos dizer assim. E a história familiar,
que chama muito a atenção, né? Uma filha com câncer de mama aos 32, 2 filhos com câncer, um de próstata aos 45 e o outro, desculpe, de pâncreas aos 45 e próstata aos 62. Então foi indicado para ela o painel. E esse painel, aqui esse é um resultado, a maneira como a gente recebe no nosso laboratório, mas não é muito diferente entre os laboratórios. A gente identifica, então, uma variante, uma deleção, naquela posição que está em vermelho ali, 3.256, tinha uma basezinha ali. Vamos lembrar, a gente mapeou todo o genoma, não é? Então eu sei cada posição dessa estrada do DNA, qual é a base que eu deveria encontrar. Aqui existe uma deleção. Tá, então, puxa vida, qual é o impacto de uma deleção? Se o meu DNA, vamos recordar a genética básica, o DNA ele é lido, né? O RNA mensageiro é lido sempre de 3 em 3 bases, não é assim? E o genoma escreve as suas frases, o seu significado. Se ele segue uma matriz de 3 em 3 e eu deletei uma base, naturalmente o código dali para frente vai estar todo bagunçado, né? Ele vai pegar as outras duas para formar a trinca e dali para frente todo o código de sequência de aminoácidos vai ser trocado. Então o primeiro impacto dessa deleção, na posição da proteína, eu esperava uma arginina, substituir para um glutamato, só que 9 posições à frente eu interrompi a leitura daquele RNA mensageiro, eu trunquei a proteína. Ou eu não produzi proteína nenhuma, ou produzi uma proteína mais curtinha, que não tem função, tá? Então esse é um frame shift, uma variante de perda de função que tem bastante impacto nos genes de interesse para câncer. E aqui, no caso, é o PALB2, que é um gene importante. Isso aqui é a maneira como a gente visualiza. Eu acho legal mostrar para quem não tem experiência com isso, porque falar de DNA é sempre difícil, né? É uma coisa que a gente não enxerga, então a gente tem que ficar imaginando. Aqui é uma maneira de olhar o alinhamento e olhar o que aconteceu. Aqui embaixo a gente vê a sequência das bases, o PALB2, naquele determinado exon. Aqui está a arginina que é impactada. Percebem que existe aqui uma descontinuidade, né? Em algumas dessas linhas, significa que houve uma deleção. Como ela não pega todas as linhas, algumas estão contínuas, então eu posso entender aqui, olhando a quantidade de linhas deletadas e a quantidade de linhas que estão preservadas, que a deleção está em uma cópia só do gene, está em heterozigose, então a outra cópia está boa. Mas a gente sabe que para esse gene, quando uma cópia está alterada, já é suficiente para que falte a proteína PALB2 em determinado momento, e a gente tem um risco aumentado para câncer. O PALB2 é um gene, como eu falei, eu até pintei ele de rosinha anteriormente, porque ele depende muito da história familiar, né? Quando ele aparece muitas vezes em um único indivíduo, você não tem outros casos de câncer, ele tem um número grande de pessoas família, não olho quem teve câncer, eu olho também aqueles parentes saudáveis e principalmente os velhinhos que não tiveram câncer. Por quê? Porque eles são parentes, compartilham boa parte do genoma com o meu paciente e não tiveram câncer, nunca tiveram. Então, dessa maneira, a gente pode entender melhor o impacto de uma determinada variante. Isso aqui é um estudo recente, bem importante, que com um número grande de famílias, né? 524 famílias, saiu na ASCO, confirmando, né, ressaltando a importância do PALB2 em risco na suscetibilidade a câncer de ovário, de mama, pâncreas, mama em homens, né, também. Então, é um gene importante. Pessoal, podem me interromper se tiverem perguntas. Eu sei que acho que a Giovana me orientou que as perguntas são para o final, mas eu gosto de fazer bem informal, viu? Porque esse é um tema difícil, então podem me interromper quando precisarem. Segundo caso aqui, uma mulher de 42 anos, né, um câncer de mama aos 38, também imunofenótipo triplo negativo, com uma história familiar, assim, a irmã com câncer de mama também, aí daí só a gente já entende que tem um peso genético, possivelmente, nesse câncer. E o irmão com uma leucemia aos 48 anos, né? Ela fez um painel, identificou aqui uma mutação em BRCA1. Não, tá bom, né? BRCA1 é bem conhecido, associado ao câncer. Talvez não explique essa leucemia do irmão, mas certamente o câncer dela e da irmã pode ser explicado. E olha que interessante, uma variação em número de cópias. O que é isso, né? A gente estava vendo no caso anterior uma mutação de uma base só, deletei uma base, agora aqui eu deletei uma coisa maior, né?
Variação do número de cópias pode ser uma deleção ou uma duplicação dentro de um cromossomo, dentro de um gene, ou então envolvendo vários genes, né? Então perdi um pedaço do cromossomo. Vamos entender o que foi isso aqui. BRCA1, ali naquela região, de novo a gente consegue mapear aqui, ele está no cromossomo 17, entre estas posições, dentro do gene BRCA1, eu perdi 2 exons, né? Desculpe, 3, o 44, o 5 e o 6. Perdi 3 exons do BRCA1 em heterozigose. Essa daqui é uma daqueles mecanismos moleculares, né? Poxa, perder um pedaço dentro do gene, 3 exons, tem um impacto, né? Provavelmente é um impacto parecido com o anterior. Eu vou mudar a matriz de leitura porque perdi muitas bases, né? Se no anterior tinha sido uma só, aqui a gente perdeu muitas bases e isso leva realmente a uma perda de função do gene. Essa aqui é uma variante já descrita na literatura e o interessante dela, porque antigamente a gente tinha sempre essa dúvida quando um painel vinha negativo, poxa, eu vou pedir o MLPA, como eu falei, preciso complementar. Mas agora o NGS já nos permite detectar esses rearranjos, né? Isso aqui é um modelinho de uma chamada. Aqui em cima a gente tem caixinhas azuis aqui. Cada caixinha é um exon do BRCA1. E não sei se vocês enxergam daí, mas tem um número 2 porque tem 2 cópias, não é assim? Estas 3, que foram as perdidas, têm uma cópia só, ou seja, eu tive uma deleção. Aqui a gente vê na chamada comparando as amostras que correram juntas com aquele paciente. O meu paciente se destaca nesses 3 exons, ou seja, está fora do grupinho aqui. Ou seja, perdeu uma cópia do BRCA1. Então, os CNVs, esses Copy Number Variations, são importantes, né? A gente sabe que para alguns genes, como o caso do BRCA1 aqui, eles respondem aí por 10% ou mais das mutações, né? Em outros genes também. Então, ter a possibilidade de detectar os CNVs é importante. Se o nosso teste não tem essa capacidade, ele está incompleto. Vamos lá para o terceiro caso. É uma mulher de 63 anos, câncer de mama bilateral, né? Lembra que a gente falou aqui do bilateral, 48, 63 anos, e 3 irmãs falecidas por câncer de ovário, né? E a tia materna com câncer de mama, acho que aqui não há muita dúvida, né, do impacto da genética na origem desses tumores. E aqui vem um outro caso bem interessante em termos de mecanismo molecular, por isso que eu destaquei ele aqui, porque ele é diferente, ele é difícil de pegar nos painéis, precisa de um painel muito bem validado, que são as inserções ALU. Olha o que a gente está vendo aqui no resultado positivo. O que quer dizer isso aqui? Que entre as posições 156 e 157 foi inserida uma sequência de DNA que não era para estar ali. A gente chama de inserção ALU, e aqui no caso o gene, né, o BRCA2. Isso aqui é só uma imagem do MLPA que a gente fez para confirmar como é um mecanismo muito raro e às vezes o NGS tem dificuldade de chamar esses achados, mas ele chama, aqui no nosso laboratório a gente conseguiu validar. A gente faz um segundo teste, aqui neste caso sim a gente faz o MLPA, para ver se houve alguma alteração, e aqui a gente pegou uma deleção exatamente no exon em que houve aquela inserção. Mas, poxa, agora você me confundiu. Houve uma inserção de material genético e você está chamando uma deleção? Vou explicar. Onde houve a inserção de uma sequência de DNA, eu baguncei toda a sequência, isso a gente concorda. Fazendo um teste que busca deleções e duplicações, esse teste usa sondas. E as sondas, elas encaixam em cada região por homologia de sequência. Se eu inserir material naquela região, a minha sondinha não vai encaixar e ele vai chamar como uma deleção. Mas não foi uma deleção, ele só confirmou que alguma coisa estava errada naquele exon, tá? Então aqui só para dizer que a gente consegue confirmar esses achados. E as sequências ALU, inserções ALU, são bastante interessantes. São os elementos retrotransponíveis, ou aqueles jumping genes, né? São regiões ou sequências de DNA que ao longo da evolução pularam de um cromossomo para o outro. Então, conforme a gente vai produzindo gametas, né, na meiose, a gente vai tendo divisão celular, erros acontecem. E tem regiões que podem, às vezes, na divisão celular, no crossing over, pular de um cromossomo para o outro. Foi o caso dessas inserções ALU.
elas são relativamente comuns, né? 11% do nosso genoma humano, o genoma tem inserções RU. O problema é que às vezes elas vão se inserir onde não deve, ou com um gene como o BRCA2, né? Que é um gene muito importante e levando a consequências, né? Essa aqui, no caso, ela é uma mutação de efeito fundador da comunidade portuguesa, dos portugueses, né? Tem uma frequência muito maior nessa população. Acontece que nós temos muito português aqui no Brasil, então, naturalmente, ela veio para o Brasil e ela tem uma incidência grande aqui na nossa população brasileira. 0,65% das variantes são, na verdade, esta inserção à lua aqui. Então, o teste completo precisa estar pronto para essas coisas malucas e diferentes, né? Aqui eu queria chamar a atenção para alguns pitfalls, né? Ou seja, mais dificuldades que a gente tem nos testes genéticos germinativos. A gente sabe que ao longo da vida, né, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem clones celulares diferentes e com mutações, né? Mutações somáticas que não estavam na nossa programação genética original e que aparecem nas células do sangue, por conta de hematopoiese clonal, né? É muito comum, depois dos 65 anos, né? E alguns genes que eu destaquei aqui aparecem com mutações com uma frequência maior. Esses genes aqui, DNMT3A, ASXL1 e TET2, não tem muito impacto para câncer, né? Mas esse aqui de baixo, ó, o TP53, que é um gene que tem muita variante somática, né? Esse é importante, todo mundo conhece, né? E como é que eu sei se aquela mutação encontrada no TP53 está em todas as células do meu indivíduo ou está só no sangue por uma mutação somática que apareceu ao longo da vida, né? A gente tem a frequência alélica, ou seja, a gente consegue ver, lembra que eu mostrei para você naquelas linhas, né, quando a gente estava vendo a deleção, quantos por cento das chamadas daquela região envolvem a mutação e quantos por cento não, estão normais. As mutações em heterozigose, ou seja, só em uma cópia do gene, elas têm uma tendência a ficar próximo de 50% das chamadas, não é assim? Se a gente tem duas cópias e ela está em uma cópia só, 50% das chamadas irão identificar a mutação. As variantes que têm uma frequência inferior a 10% ou 2%, a gente entende que tem um risco grande de ser um mosaico, e esse mosaico pode ser uma mutação somática, que está só no sangue, e às vezes a gente tem frequências que são mais intermediárias e a dúvida permanece, né? Será que ela é germinativa mesmo? Será que está em todas as células do indivíduo ou só naquela? Então, por exemplo, 20%, 22%, às vezes aparece, e a gente precisa, talvez, estudar aquele indivíduo num outro tecido, por exemplo, uma amostra de pele, tentar ver se a variante aparece também em tecidos de outra linhagem celular, né? Então, o grande desafio aqui é dizer se ela é somática ou germinativa, né? Isso é bastante importante de fazer o acompanhamento genético. Eu vou entrar agora na segunda parte, que é do score de risco poligênico. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender também visualmente. Isso aqui é aquele mesmo programa que a gente viu, aquela mutação de deleção. Eu tenho um gene aqui embaixo, e aqui onde tem essas caixinhas rosa e azuis, são as regiões de cobertura de sonda no meu teste. Então, quando eu estou fazendo um painel, como a gente discutiu até agora, eu estou interessado só na região codificante, né, dos genes, ou seja, são essas caixinhas azuis aqui eu tenho um gene embaixo, cada retângulo azul é o exon, e as setinhas aqui, a linha parece tracejada, ela aqui mostra os introns, ou seja, a região não codificante. Então, quando eu estou preocupado com genes, são as regiões mais raras do DNA, né? E que fazem aí 5% do nosso DNA. Aqui em cima tem um outro exemplo. Aqui eu tenho cobertura para tudo, não tenho? Então, não estou só preocupado com a região codificante. Aqui eu quero sequenciar tudo. Esse é o genoma versus o exoma, né? Os painéis, eles vêm ali do exoma, que o nome já diz tudo, são os exons, é a parte codificante. Quando eu tenho um teste para genoma completo, eu estou querendo identificar variantes em todas as regiões. E a gente sabe que as regiões fora dos genes, elas são muito polimórficas. Quer dizer o quê? São variáveis. Se a gente olhar na população em geral,
puxa, alguns indivíduos para uma determinada posição têm uma letrinha A, ali outros têm C, outros têm T, é variável e é normal ser assim, né? Essas regiões são muito associadas com características físicas, traços, vamos dizer assim, de herança complexa, né? Por exemplo, inteligência, altura, coisas desse tipo. Então a gente percebe que não existe um gene só associado à altura do indivíduo, mas uma carga genética que vem dessas regiões que não são raras, não são tão conservadas assim do DNA. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a gente vai falar do risco de score poligênico, que é justamente tentar identificar o meu indivíduo que teve câncer, tem uma história familiar de câncer importante, já fez um painel genético e veio negativo. Será que eu consigo? Poxa, mas a história familiar é tão... O Wagner era tão típica, eu tinha certeza que o exame viria positivo, mas não veio. Então, provavelmente, ele tem uma herdabilidade que está fora dos genes, né? A gente sabe que aquela família está em risco. Será que eu consigo olhar para essas outras regiões e trazer uma informação clinicamente aplicável para conseguir segregar aquele meu indivíduo dentro da população geral e dizer, olha, ele está mais para alto risco, menos para alto risco, e de uma maneira mais eficiente? É isso que o score de risco poligênico está tentando trazer. Então, a gente vai olhar todo o genoma, vou construir uma plataforma que sequencie o genoma completo, não preciso de tanta resolução por base, eu quero só identificar variantes ali polimórficas e eu vou pegar um estudo de muitas famílias com câncer e eu quero identificar variantes que aparecem com uma frequência maior daqueles que tiveram câncer. Então, vou escolher ali, puxa, olha, tem variantes extremamente indicativas de famílias com câncer. Então, eu vou juntar e fazer um painelzão e vou pegar o DNA do meu paciente e tentar ver onde que ele está. Se ele tem um número dessas variantes, ele é portador dessas variantes de uma maneira coletiva? Será que a gente consegue balizar ele com um ponteiro um pouquinho mais para a direita e para a esquerda? Então, essa tecnologia promete trazer mais informação, não só para câncer, mas também doenças de herança multifatorial, diabetes, doenças cardíacas, neurológicas, é isso que a gente procura. E ele vai se basear nesses conceitos, né, da habilidade média, a fração da variabilidade do fenótipo que pode ser atribuída à variação genética. Eu sei que está confuso, mas resumindo, é aquela história. Eu tenho um número de variantes, e será que ele é portador de quantos por cento das variantes de risco para câncer? Estas variantes de maneira individual não têm um impacto muito grande, mas coletivamente elas trazem esta herdabilidade favorável a câncer. Então, não estou falando dos genes de alta penetrância, né? Como a gente já falou, alta penetrância são regiões conservadas, são variantes raras na população e com um peso muito maior individualmente, né? Variante no BRCA1, BRCA2, PALB2. Aqui a gente está falando de várias ao mesmo tempo. Então, de uma carga genética, né? Que tem a frequência mais alta na população, risco baixo individualmente, mas coletivamente aumentam o risco. Então, esses polimorfismos, de novo, são variantes com uma frequência maior do que 1%, né? Então, para a gente... Tá, e quais são as variantes que eu vou escolher para o meu algoritmo matemático aqui de PRS, né? De risco de score poligênico. Então, dentro desses grandes estudos, com muitos indivíduos testados, né? Falei ali dos 1.000 genomas, 10 mil genomas, 250 mil genomas. A gente está sequenciando muita gente, né? Na última década. Então, eu posso olhar ali, olha, todo mundo que teve câncer tem quais variantes? Quem não teve câncer tem quais? Aí eu consigo estabelecer alguns SNPs, ou seja, polimorfismos, que são mais representativos. Existem vários modelos já testados de score poligênico, variando de 77 a 313 SNPs, aqui falando para câncer e principalmente o câncer de mama. Esses 313 aqui de baixo parece que mostraram-se mais indicativos mesmo e mais importantes. Quando a gente pega e olha o meu paciente individualmente, eu vou compará-lo com a população, né? Então, já disse que escolhi 313 posições do DNA e eu vou entender onde que ele está. Vou usar minha setinha aqui. A partir do estudo populacional desses polimorfismos, eu consigo construir uma curva em sino, né? E essa curva em sino, como tudo na natureza, vai separar 5% das pessoas que carregam uma maior chance de câncer, ou seja, a combinação
de todos aqueles polimorfismos indicam um risco mais alto. E 5% da população, que são os verdinhos aqui, né, em homenagem ao Palmeiras, que ganhou, tem um risco mais baixo da população. Ou seja, a maior parte das pessoas está aqui na meiuca. Está aqui no verde, no amarelo, um pouquinho mais esverdeado, um pouquinho mais alaranjado, mas está aqui no meio. E os 70% dos cânceres de mama que a gente não explica pelo painel genético. Então, o que a gente está tentando fazer com o PRS é estabelecer o risco com uma precisão maior para a maioria das pessoas, né? Então, os testes, alguns laboratórios já têm esses testes disponíveis, eles entregam um score. Se estiver aqui no meio, o risco é o risco da população, é um risco normal, né? Se ele estiver caindo um pouquinho aqui para o risco baixo, é um risco mais baixo, naturalmente. Se estiver próximo do vermelho, talvez a gente consiga trazer uma informação mais clinicamente aplicável e prestar mais atenção naquele indivíduo. Então, qual que é a promessa do PRS? Fornecer uma informação suficiente para discriminar risco entre indivíduos saudáveis e doentes, né? Essa discriminação de risco precisa ser significativa no contexto de risco absoluto para o desenvolvimento do câncer em questão, né? E a gente tem que ter medidas preventivas, assim como a gente faz para as variantes raras, né? Aqui é um exemplo de um trabalho recente mostrando a aplicação do PRS para câncer de próstata. De todos os cânceres estudados, parece que o próstata é o que mais se beneficiou do PRS até o momento. Então, a gente tem aqui uma curva azul, são os indivíduos sem câncer, e a curva vermelhinha, dos afetados. Olha como, perdão, jogando naqueles polimorfismos, né, construindo a curva de sino, olha como eu consigo deslocar para aqueles 5% que têm alto risco, os que são afetados. Percebem? Então eu consigo ter uma taxa de detecção de mais ou menos 16% dos indivíduos em relação a risco de câncer para a próstata, certo? Para a mama, que é o nosso interesse aqui, a gente não performou tão bem assim utilizando esses 313 SNPs. Esse estudo aqui é bastante interessante, com 11.428 casos e 18 mil controles, testando esses mesmos 313 SNPs que são suspeitos, e a gente construiu aqui nesse trabalho, o bacana é que ele dividiu também pelo status de receptor de estrógeno, né? Para ver se ele conseguia também, talvez, trazer uma informação sobre os casos receptor de estrógeno negativo, positivo, e o overall aqui para câncer de mama. Então, aqui, não sei se conseguem enxergar, a gente construiu a curva dessa maneira, 1%, 5% daqueles que têm, vamos dizer assim, as variantes mais boazinhas, né, mais benignas, e aqui os 5% que têm as variantes que indicam risco para câncer. Dessa maneira, a gente consegue dizer que a razão de chance, né, com o desvio padrão dos 10, que foram 10 estudos diferentes, colocou para câncer de mama o odds ratio aqui de 1,61. Ele parece trazer alguma informação de risco, sim. Não tão boa quanto próstata, mas parece que a gente consegue usar, principalmente para os casos de receptor de estrógeno positivo. Olha como a curva não sobe tanto aqui para os receptores negativos. O positivo ele subiu ali para quem tem aquele conteúdo. A gente conseguiu aqui um risco cumulativo de câncer de mama para o percentil acima de 90, ou seja, aqueles que têm mais de 90% das variantes deletérias, de 32,6%. Olha que interessante, né? Um risco 2,78 maior do que a média da população, dos P50 que estão lá na meiuca, né? O percentil inferior mostrou ali um risco de 0,27, ou seja, parece que dá para aplicar isso. Aqui tem um outro exemplo, um outro trabalhinho que estudou os mesmos polimorfismos para risco de câncer de mama contralateral, né? E aqui a gente consegue ver na curva que a gente também deslocou a curva dos casos dos controles. Aqui a gente tem a curva tracejada, a curva pontilhada. A curva pontilhada, que chegou mais próximo do risco maior, baseado nos polimorfismos, são os casos de câncer de mama contralateral, né? Então, a gente teve aqui o PRS do 313 de 0,75 e 1,33 comparado ao percentil 50, ou seja, o que tem mais variante para câncer é 1,33 e o que tem menos variantes para câncer é 0,75. Isso colocou um risco absoluto dos percentis 10 e 90 de 12,4% e 20,5% do percentil 90 até os 80 anos de idade. Então, puxa, parece que ele
traz uma informação importante mesmo, né? Aqui tem um outro índice que a gente consegue calcular, que é aquela curva ROC, né? A área abaixo da curva foi de 0,563, né? Lembrando que todos esses estudos aqui são de coortes de ascendência europeia. Isso aqui tem um impacto também, né, pessoal? A maioria das pessoas que foram sequenciadas no mundo são americanos ou europeus. Então a gente, puxa, será que isso se aplica bem para a nossa população brasileira, miscigenada, que tem muitos de origem africana, os nativos aqui do Brasil? A gente não sabe muito bem. Então tem que ter muito cuidado quando aplica esses PRS com dados genômicos de outras populações na nossa, né? Então essa é uma limitação do teste, é por isso que ele ainda não está disponível com força total para a gente utilizar na nossa prática clínica, né? Então a utilidade clínica do PRS ainda não se equivale à identificação de uma variante rara patogênica num gene como BRCA1, que está bem estabelecido, que a gente conhece bem, e que eu posso aplicar medidas preventivas e redutoras de risco. Então, não é ainda possível se basear só nos dados de PRS para estratificar os indivíduos, mas parece ser bastante promissor. Então, o próximo passo da genômica aqui é, de fato, utilizar essas informações. Bom, só para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho do nosso laboratório, né, que a gente está à disposição para atendê-los em relação aos testes genéticos. A gente tem uma capilaridade bastante grande, trabalhamos com vários hospitais importantes aqui de São Paulo, e a gente tem como colher as amostras para os nossos testes genéticos do Brasil inteiro, né? Temos um portfólio grande. A gente falou aqui só de hereditário e dos PRS, mas tem os cânceres somáticos. Quando a gente fala de teste genético em câncer, é muita informação. Então, a gente pode marcar numa próxima oportunidade também com os nossos colegas da patologia molecular para falar dos somáticos, são aqueles direcionadores de tratamento, tá bem? E a gente tem uma equipe também de geneticistas espalhados pelo Brasil para ajudá-los a discutir os casos, de repente identificar qual é o melhor teste para o seu paciente. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Muito obrigado, professor Baratella, pela sua apresentação. Um tema bastante complexo, mas que o senhor conseguiu traduzir de uma maneira menos árida para nós.